Estamos de volta com o nosso Boa Vida News. Eu estou recebendo nesta quinta-feira o jornalista Clóvis de Oliveira, do Doura News. Olha, o Jornal Diário MS traz aqui, olha, troco em dinheiro. É aquela história, né? E o Jornal Diário MS traz aqui, por exemplo, pão francês, R$ 3,78. Como é que você vai dar? Eu comprei R$ 3,78 de pão, Clóvis. Como é que você faz para dar? Eu te dou 5, e aí? Que eu te dê 4, você tem que me devolver 2 centavos. 2 centavos. Uma bala não dá 2 centavos. Não dá. Morreu, né? Você não tem nem que discutir. Não, você não discute. As pessoas já acostumaram. E infelizmente você pega 2 centavos para dar 3,80 aí, né? 3,80. 3,78. Então, para chegar no 80 são 2 centavos. Cada 5 pessoas que comprar já são 10 centavos. 10 centavos, 10 centavos. Cada 10 que comprar é 20 centavos. No final do dia dá R$1 aí, brincando um pelo outro. E o pior é que se o trocador, no caso, o caixa que estiver te atendendo, deixar por 3,75... Ele perde 3 centavos, ele perde chegar 3 no final do dia, ele tem que pagar para a empresa que ele trabalhou. Porque o patrão dele não vai perdoar os centavos. O cliente perdoa, às vezes, em nome da razoabilidade, digamos assim, alguns, né? Agora tem aqueles que falam, não, eu quero meus centavos. Mas tem que correr. E a obrigação do comércio aí é ter os centavos, né? Então, de repente, vamos ter que acionar aí o Banco Central e mandar fazer mais moedinha de 1 centavo. Falando de política, Clóvis, qual que é a análise que você faz dessa eleição em que o PSDB chega ao governo pela primeira vez? Acho que o eleitor, como eu sempre disse, o eleitor é sábio. Mesmo errando, às vezes quando erra ou não é errando, é quando aquele que ele elegeu não satisfez a necessidade dele no mandato. Ele mesmo assim, naquele momento que ele fez a opção correta. Ele quis mudar, ele quis dar um recado, ele quis emitir algum som, né? Então, como se diz na comunicação, o som que se emitiu agora foi o som de mudança. Acho que o eleitor de Mato Grosso do Sul, como tradicionalmente é considerado um eleitor conservador, mas nesse caso aqui ele trocou um conservador que já estava no governo, né, que há 8 anos, por outro que também não era de grandes mudanças radicais, como se anunciava em relação a, de repente, uma outra vitória. Então, acho que o Mato Grosso do Sul mantém aquela escala de que o que se fala, que a gente se ouve depois das eleições é o seguinte: se o governo que estiver entrando aí, que vai entrar a partir de janeiro, não atrapalhar o desenvolvimento, já será um bom governo, né? Porque a gente sabe que as condições de exercício do mandato são difíceis. O governo federal está estrangulado, o governo federal está, não podemos dizer quebrado, porque o Brasil é um país rico, onde muita gente produz, muita gente trabalha, mas ele está com sérias dificuldades financeiras. A chamada crise mundial, que se diz que aqui não chegou, a gente percebe que ela está bem aí na esquina, né? Só esperando o convite. Ela só não se apresentou ainda. Né? Exato, ela está só esperando o convite para ela entrar. Ela está na porta da sala esperando alguém tocar a campainha para ela entrar. Então, a crise mundial que se avizinha, para nós, ela está já um espectro bem presente. Então, acredito que o governo central vai ser cada vez mais restritivo em relação aos governos dos estados e municípios. E acho que o que vai predominar aí talvez seja a habilidade, competência, né? O ouvir mais as pessoas, ver o que a pessoa quer. Porque vai chegando um momento que o eleitor ele quer um pouco de satisfação, né? O cidadão, ele sabe que existem limitações, mas ele quer ser ouvido, ele não quer muita coisa. Teve um ex-prefeito aqui em Dourados que falava que as pessoas queriam carinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Não quer muito, né? Passou o caminhão do lixo na sua rua? Não passou? Por quê? Aquela lâmpada que eu pedi para arrumaram? Aí teve um outro ex-prefeito que chegou e quis fazer tudo ao mesmo tempo, meteu o pé pelas mãos, né? Então aí fez até um pouco a mais do que o constitucionalmente exigido e chegamos nesse estágio. Então hoje, eu acho que Dourados no aspecto político vai continuar aguardando, esperando um pouco mais, e o governo que vem do PSDB é a novidade anunciada que estava aí, diante do quadro nacional. Eu ia te perguntar justamente isso, Clóvis. Dourados, como é que Dourados sai dessa eleição? Sai por cima ou por baixo? Acho que Dourados sai mais ou menos como entrou, né? Não teve participação nas chapas majoritárias, não conseguiu ter, talvez não se esforçou muito para ter, porque os governos já vieram com mais ou menos com um pacote pronto, né? Ofereceram um pacote para Dourados
Mudamos a nossa bancada estadual, era 4, continuou 4, mas mudaram os figurantes, né? Tem nomes novos, nomes assim que pode ser assim uma expectativa nova de trabalho. Em termos de mandato que se espera dessas pessoas, a gente percebe que já teve gente que saiu das urnas no dia 5 de outubro, no outro dia já era candidato de novo, né? Pré-candidato a alguma coisa para as próximas eleições. A gente percebe que houveram disputas interessantes nos quadros intermediários de vereadores que disputaram eleições que acabaram bem votados. Perdemos uma vaga de deputado federal, né? Tínhamos 2, ficamos com uma, mas isso também não é o determinante, porque partindo-se do princípio que Mato Grosso do Sul tem 8 deputados federais e que nós temos 79 municípios, então não é exigência legal que se tenha um federal por município, né? Com certeza. Então, quer dizer, se fosse assim era diferente. Então, parte-se do princípio que os 8 deputados federais eles vão trabalhar pelo Estado. E aqueles que vieram a Dourados e tiveram votos em Dourados, terão que ter o mínimo de correspondência a esse voto, né? Nós temos um só federal daqui, mas nós temos os outros 7 tiveram votos aqui. Então, a gente entende que na hora que Dourados precisar, eles vão responder. Até porque 40% dos votos foram dedicados para aqueles chamados forasteiros, né? Exatamente. É muito, né? É muito. São muitos votos que costuma se dizer, no termo bairrista, né? São votos que se perderam para fora, mas eu já vejo diferente. Eu já vejo que a gente não pode ter esse entendimento xenófobo, né? De achar que quem não é daqui é contra nós. Ou você é meu amigo ou você é meu inimigo. Você é meu amigo ou meu inimigo. Então, se ele teve voto aqui, vamos buscá-lo, buscar o apoio dele agora. Dourados vai começar a construir um hospital regional aí agora, que foi lançado, né? Então, esses deputados federais que tiveram votos aqui, que se unam lá em Brasília para buscar o dinheiro que vai ser necessário. O governador anunciou segunda-feira aqui que Dourados, ele entra com 19 milhões, né? Que é a parte do governo do estado. Mas essa obra é uma obra para 50 milhões. Então, quer dizer, onde que está o resto do dinheiro? Ele mesmo disse, está em Brasília. Então, agora vocês vão buscar o dinheiro lá. Ele deixou o recado, eu estou indo embora, estou deixando 19 milhões no caixa, agora o resto, se vocês querem ter um hospital, vão buscar seus federais, seus senadores eleitos aí, vão buscar esse dinheiro e trazer para completar a obra, que vai ser uma obra importante. Para Dourados, o segundo mandato do governador André Putinelli foi bom? Foi a continuação do primeiro, né? Porque eu sempre fui contra a reeleição em todas as instâncias. Eu penso que o candidato que entra num cargo pensando no segundo mandato, ele acaba fazendo do primeiro a passarela, a escada para o segundo, né? Então, o segundo, a tendência é ser melhor. Nós vamos deixar como marca, eu acho que a Avenida Guaicurus, que é a marca do segundo mandato, que foi uma mobilização da sociedade, mas que o governador contemplou, né? Acho que encampou. Na parte de administração, acho que manteve, né? A saúde, ele manteve os repasses, acho que foi leal com o prefeito que está aí. E eu penso que, politicamente, o governador acabou sendo um grande vitorioso nessas eleições, né? Elegeu a senadora que ele queria, elegeu 2 federais que ele queria, elegeu a maior parte da Assembleia Legislativa que ele queria, que são próximos a ele, indicou o presidente da Assembleia atual para o Tribunal de Contas, sem dificuldade nenhuma. Então, ele termina o mandato, assim, administrativamente bem avaliado e politicamente também mantém. Dos nomes colocados aí, são 2 anos ainda. Quem é o cara para brigar pela prefeitura de Dourados, na sua opinião? Você usou o termo certo, para brigar, né? Porque vai ser uma briga. Vai ser uma... Nós dificilmente vamos ver nas próximas eleições o que nós vimos nas 2 últimas. Aquela união de partidos que teve, né? Aquelas grandes coligações que se formaram, especialmente na eleição extemporânea de 2011, quando o prefeito Murilo juntou todo mundo em torno dele e foi eleito praticamente sozinho, e na segunda eleição de 2012, né? Quando também fez uma aliança e promoveu aquele grande mutirão, né? Que eu acho que foi bom na época para Dourados, foi interessante, mas agora não vai ter mais isso. Eu penso que o PT faz reunião no final de semana já, de olho em 2016, já tem uma reunião marcada para a Câmara de Vereadores, inclusive, nesse domingo, e começa a discutir candidatura, quer dizer, volta a aspirar ao poder 8 anos depois, né? O PSB do atual prefeito tem pretensões,
O PSDB, que agora é governo do Estado, com certeza vai ter pretensões. O PMDB, que ainda não conseguiu depois de muito tempo, o último foi o Braz, né? O último prefeito de Dourados pelo PMDB foi o Braz na década de 80. Então, quer dizer... Tem um bom tempo. Bom tempo. Então, eu penso que vamos ter, no mínimo, 4, 5 nomes aí já se fortes, disputando espaços, mas você bem disse, faltam 2 anos, né? 2 anos é muito tempo para juntar e também para separar, né? Tá certo. Eu conversei com o meu amigo, meu irmão, um jornalista Clóvis de Oliveira, sócio fundador do Doura News e um dos fundadores aí do Dourados News. Clóvis, foi muito bom tê-lo como visitante aqui no nosso Boa Vida. Obrigado e mais uma vez parabéns pelo trabalho que você realiza aqui nessa imprensa de Dourados. Grande abraço a você que nos acompanhou no Boa Vida News, edição da manhã. Tchau, tchau.